Olá, família! Graça e paz, abençoados! Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na graça de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma tarde maravilhosa, predestinada em amor. A mais uma tarde onde nos reunimos como igreja para desfrutar da palavra do Pai. Louva a Deus pela vida de vocês. Obrigado vocês que têm sido fiéis aqui no horário, né? Estão sempre conosco aí. Muito obrigado. Gratidão de coração a todos vocês. Portugal está nos assistindo. Enfim, todo este país, todo este Brasil. Queridos, eu quero comentar com vocês sobre esse tema, está aqui na tela, sozinhos, mas com a verdade. Eu tive conversando hoje com o meu irmão Epitácio, lá da Paraíba, e nós estávamos dialogando acerca de algumas questões, e isso me incentivou. Como é boa a comunhão, né, amado? Entre irmãos, mesmo ao longe, mas as conversas, a comunhão, o diálogo, andar no mesmo espírito, nas mesmas pisadas, compartilhar das mesmas ideias, né? Inspirar um ao outro, isso também é edificar uns aos outros. E dentro dessa nossa conversa, o Espírito começou a me direcionar aqui para prepararmos esse sermão. E ele dizia justamente isso. Irmão Elcio, às vezes eu me sinto sozinho, e até mesmo em família. Por quê? Porque eu recebi a graça, mas os meus amigos, os meus parentes, aqueles que não receberam, sabem, muitas vezes nós nos sentimos desprezados, sozinhos. E é exatamente isso, amados. Quantos amigos queridos, família também, parentes, né? Mas quantos amigos queridos, não assim, não é nada pessoal, não na nossa parte de excluir a pessoa. O que nós excluímos é aquela doutrina que outrora nós estávamos submetidos. Mas a gente acaba que perdendo o vínculo, né, com essas pessoas, porque essas pessoas agora já nos veem como filho do capeta, hereges, etc, etc. Então, assim, às vezes nos sentimos só. Mas, queridos, o importante é a verdade. A verdade está conosco, a verdade está na tua vida, a verdade de Cristo está no teu coração. A nossa consciência dá esse bom testemunho diante de Deus. Então, eu quero te incentivar, você que muitas vezes se sente sozinho, por isso que é bom este relacionamento, mesmo ao longe, mas vocês estarem aí comentando, compartilhando, chamando. Muitas vezes a gente não pode estar respondendo também, questão de ocupação no WhatsApp, mas na medida do possível a gente está conversando pelo WhatsApp. Então isso nos fortalece, porque muitas pessoas dizem assim: o irmão Elcio, como eu queria participar de uma reunião em graça, como eu queria estar aí na Bahia com vocês, como eu queria estar no Rio de Janeiro com os irmãos, mas nós não temos este privilégio, nós não temos, né, essa condição de estarmos juntos, mas estamos ligados pelo Espírito, porque quem nos uniu foi o Espírito Santo, e por isso nós compartilhamos essa mensagem para que de fato sejamos um no Senhor. Então, queridos, esse é o tema que nós vamos desfrutar nesta tarde, sozinhos, mas com a verdade. Então, tá com a verdade? Jesus, certa feita, ele disse assim, Paulo disse: todos me abandonaram, mas o Senhor me fortaleceu. O próprio Jesus muitas vezes se via só. Ele dizia: vocês me abandonaram, mas o Pai está comigo. Então, assim,
Não importa a quantidade, o importa é a qualidade, sabe? A qualidade da tua saúde mental, emocional, espiritual, é a certeza, a convicção que você tem no teu coração, sabe? É você estar seguro naquilo que você crê. Imagine um momento que Jó passou por toda aquela adversidade, por toda aquela prova. Imagine o sistema religioso como os amigos de Jó. Os amigos de Jó representavam ali Satanás também, né? Como um sistema acusador, né? Como alguém que estava ali para lhe opor. Então imagine um sistema religioso olhando para você, vendo você passando por alguma dificuldade que todos nós seres humanos passamos, seja na saúde, seja na área financeira, em qualquer aspecto. Ah, é porque deixou a igreja evangélica, é porque deixou a bênção do pastor, é porque deixou a casa de Deus. Imagine você ouvindo essas coisas, né? Mas quando você tem sua convicção em Cristo, isso não vai te atingir, não vai te afetar, porque como Paulo disse, nós fazemos esta mesma confissão. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O próprio Jó declarou para todos ouvirem, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Então, o mais importante é saber. Voltamos? Houve uma queda aqui na minha internet. Se levante do inimigo, irmão, para você não receber a bênção. Ou vocês não estão mais jejuando? Vocês estão orando pelo pastor presidente? Vamos ficar na posição aí que o inimigo se levanta para a gente não transmitir a palavra de Deus. Está amarrado. Estamos livres dessas falácias, né, irmão? É a minha internet. Eu tenho que melhorar, né? Tem que melhorar a qualidade aí da internet para a gente desenvolver melhor. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Acompanhe comigo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, assim, se nós estamos convictos, seguros, que estamos com esta verdade, não a minha verdade, não a tua verdade própria, não a verdade que a igreja X ou Y declara, não a verdade da instituição religiosa, mas a verdade absoluta de Cristo. Então pronto, amado, nada podemos contra essa verdade, senão em favor da verdade. Então, a verdade, ela precisa, de fato, estar impregnada no nosso ser. Ela precisa estar enraizada no nosso espírito. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, sozinho sim, mas com a verdade. Não importa, estou sozinho. Você não concorda. Mas a minha família não concorda, porque a esposa não aceita, porque o marido não aceita, porque os filhos criticam. Olhem para o autor e consumador da fé. Continue com a verdade. Permaneça na verdade. Vamos lá. 2 Coríntios 2,17, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. O que é que existe aí? Existem muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, eles estão transmitindo uma mensagem falsificada. E eu aqui não preciso nem pincelar o que é falsificar a palavra de Deus, que vocês sabem muito bem. Mas a verdade é que eles estão falsificando. Porque quando eles pegam um texto fora do seu contexto, aplica para a igreja um texto ou uma instrução que era para os judeus, quando era algo cultural, quando era a questão de uso e costume, por exemplo, a questão do véu na igreja lá dos Coríntios. Então, quando era algo que era especificamente para o povo de Israel e eles falsificam, manipulam e aplicam para a igreja, então eles estão falsificando a palavra de Deus.
né? Quando eles atribuem a vida eterna ou a salvação eterna mediante as obras meritórias, mediante o teu sacrifício, mediante o teu paga-preço, mediante o teu jejum, o teu guardar dias de festas, ou o teu consagrar no altar, ou o teu subir monte, então eles estão falsificando a palavra de Deus. Para você ser próspero, você precisa fazer isso, desafiar Deus, envelope consagrado. Isso aí é falsificar a palavra de Deus. Porque nós não somos como muitos. E tem muitos, amados. Diga-se de passagem, são muitos. Como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus na presença de Deus. Então, tem que haver verdade. Nós não somos detentores da verdade, mas a verdade está nas Escrituras. E nós precisamos ser coerentes, sabe? Precisamos, na medida do possível, ser transparentes. Temos que ser o quê? Sinceros diante de Deus. Porque não é uma mensagem que eu tenho que te persuadir, que eu tenho que te ganhar para mim, a roubar a tua atenção. Não, é uma mensagem que tem que te conduzir a Cristo. Até que Cristo seja formado em vós, como disse o apóstolo Paulo, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, até que a verdade esteja no meio de vocês, até que a verdade esteja com vocês. Nada podemos contra a verdade, senão em favor desta verdade. Olha lá, 2 Coríntios 4:2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade precisa ser manifestada para o povo de Deus. Foi isso que Jesus de Nazaré já dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Lá em João, no livro histórico de João, capítulo 17, versículo 17, ele também já dizia: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós não podemos nada contra essa verdade. Eu posso me sentir sozinho, excluído pela religião, pelo sistema? Sim, mas eu estou com esta verdade. Você está com essa verdade e isso é o que importa. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade precisa prevalecer, amados. Ah, mas eles não vão querer ouvir, irmão. Problema. Teve oportunidade, fala. Ah, mas eles não aceitam. Sim, daí? Cabe a mim e a você falar a verdade. E se eles vão aceitar ou não, aí já não é comigo. Aí é aquele que Deus trabalhou, abriu a mente, abriu os olhos. E eu preciso falar a verdade. Esse é o nosso serviço. É o nosso papel, é o nosso dom. Falar a verdade. Eu sou responsável pelo que eu prego, pelo que eu falo. Não pelo que as pessoas vão entender ou vão receber. Então, temos compromisso com o reino, com a palavra do rei. Amém? Não corram não, fiquem comigo. Vamos continuar, olha lá. 2 Crônicas tem uma história bem interessante e eu quero compartilhar com os amados. Está lá no capítulo 18, versículo 3 em diante, nós vamos ler alguns versículos. Então vamos, venham comigo. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Então, o rei Acabe, ele convidou o rei Jeosafá para subirem à guerra contra Ramote de Gileade. Então, o rei Acabe convidou e o rei Jeosafá aceitou. Só que Acabe, melhor dizendo, era um crente desviado. Acabe era um crente carnal,
se envolveu com Raabe, com Jezabel, né? E Jezabel o persuadiu, o iludiu, ele se tornou idólatra, sabe? Foi o Maria vai com as outras, nada contra as Marias, tá? Então o rei Acabe era um crente desviado. Josafá não, Josafá era um crente da graça, era um crente que queria ouvir a verdade. Josafá, ele tinha prazer na verdade, ele queria ouvir a palavra do Senhor, ele não queria ouvir a palavra do pastor. Ele não queria ouvir a palavra do bispo, do apóstolo, não. Ele queria ouvir a palavra do Senhor. Então, ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele não queria ouvir a palavra dos profetas de plantão. Então, o rei Acabe o convidou, ele aceitou. Mas vamos lá. 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Eu vou contigo, com uma condição. Eu vou contigo. Eu vou à guerra contigo. Mas você precisa, ou precisamos, consultar a palavra do Senhor. Vamos ver o que é que o Senhor acha disso. Vamos julgar isso segundo a vontade do Senhor. É da vontade de Deus isso mesmo? Vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Então foi isso que Josafá estava exigindo como uma condição para ir à guerra contra Ramote de Gileade. Então vamos consultar a palavra do Senhor. Olha lá, 2 Crônicas 18, 5. Então o rei de Israel, Acabe, reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles, os 400 profetas, disseram: sobe. Por quê? Por quê? Claro, amado, eram 400 profetas de Baal. Ou seja, 400 falsos profetas. Só que os falsos profetas, ele não vai dizer que é falso. Ele não vai pregar em nome de Satanás. Paulo disse que os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, eles se transfiguravam em apóstolos de Cristo, né? Em ministros da luz, mas não eram. Então, os 400 profetas não iam dizer, né, que eles eram profetas de Baal, do ídolo, e que eles estavam ali favorecendo o rei Acabe. Eles tinham que usar o nome de quem? O nome de Deus, e é isso que a religião faz hoje. É em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Deus, em nome de Deus, e em nome de Deus estão enganando, em nome de Deus, em nome de Jesus estão pedindo as pessoas para sacrificar no altar, em nome de Jesus estão enganando as pessoas, estão roubando as pessoas, estão extorquindo as pessoas. Então, em nome de Jesus, as pessoas estão enganando e sendo enganadas. Então, quando o rei Acabe reuniu os profetas, 400 homens, o que foi que eles disseram? O rei disse assim: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Pode ir sem medo, ó rei, porque Deus vai entregar em tuas mãos. Mas Deus disse aquilo? Não. Mas eles tinham que mentir. Por quê? Porque eles eram o quê? Profissionais. Eles eram funcionário do rei Acabe. Sabe, amado, muitos líderes religiosos... Tem acho que é mariposa aqui, tá me perturbando aqui. Daqui a pouco eu jogo óleo ungido nela, eu queimo ela em nome de Jesus de Nazaré. Então, queridos, tem muitos líderes religiosos que eles até têm conhecimento da verdade, mas eles têm medo de manifestar a verdade ou expor a verdade. Por quê? Porque eles têm carteira assinada nas sinagogas. Porque alguns deles têm a casa pastoral, tem carro pastoral. Os filhos fazem faculdade pela instituição religiosa. Vocês sabem disso, né? Eles têm a igreja como uma empresa. Aquela empresa sustenta a sua família. Então eles têm um vínculo,
sabe, com o pastor presidente. Eu já falei em uma outra mensagem que quando o Senhor me resgatou do sistema religioso, eu fiz uma viagem ao meu interior, no sul da Bahia, e quando eu tive junto com aqueles que outrora me instruíram, a primeira proposta que eu recebi foi: deixa de trabalhar. Você trabalha? Eu falei: sim, trabalho na área de segurança, trabalho também na área de construção. Não, você está trabalhando por enquanto, porque nós temos o desejo de estender o nosso ministério para Salvador, e você agora casou, nós sabemos que você é uma pessoa que tem comprometimento com a obra, e nós queremos propor para você, resumindo, um salário bom para você viver para a igreja. Vamos assinar a sua carteira, em outras palavras. Eu peguei na mão da minha esposa e cheguei no ouvido: vamos cair fora daqui. Porque nós não somos Balaão que vendeu o ministério por prêmio. Entenderam, amadas? Então, por quantas dificuldades nós enfrentamos por amor a esta verdade, e o Senhor sempre nos deu graça e continua dando, porque nada podemos contra a verdade senão em favor da verdade. Dificuldade todos nós passamos, mas a verdade precisa prevalecer no nosso meio. Porque senão eu ia ter que desfazer daquilo que o Espírito Santo estava me orientando, me inspirando, me mostrando, revelando que é esse conhecimento lindo, e ter que fazer agora o quê? Prestar serviço a uma instituição religiosa, colocar a Arca da Aliança, que é o costume deles, mitra, festas tradicionais dos judeus, enfim, aquelas pataquadas todas que eles têm. Mas eu não quero tocar nesse assunto. Então, queridos, os profetas de Baal aqui, que serviam ao reino de Acabe, eles não se sujeitavam a Deus, eles se sujeitavam a Acabe, ao rei. Porque o rei pagava, o rei assalariava. E assim são esses homens aí na religião. Infelizmente, muitos, não estou generalizando, muitos estão debaixo do engano, mas muitos até já desconfiam, têm um pé atrás, conhecem um pouco da verdade, já foi despertado pelo Espírito, mas aí não abre mão. Por quê? Por causa dos benefícios que a religião lhes propõe. Então eles disseram: pode subir, porque Deus entregará na mão do rei. Mas só que Deus não disse nada disso. Continua o texto. 18:6. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Josafá era desconfiado. É igual você, crente da graça. Você é desconfiado, né? Você, é como diz o irmão Geraldo Moraes, né? Você não vai comer desse reggae mais. Você não vai cair nesse conto do vigário. Então você é desconfiado. Você já sabe onde você entra, o que você ouve, você entende. Então Josafá era desconfiado. Quando Josafá viu aqueles 400 profetas profetizando, todos dizendo a mesma coisa: pode subir que a vitória é tua, Josafá desconfiou. Que negócio é esse, rapaz? Muito estranho isso. Será que não houve um suborno? Esses profetas estão recebendo para dizerem isso. Então esses profetas aí estão recebendo para dizer exatamente aquilo que seus líderes querem. Esses profetas estão recebendo para bater meta. Esses profetas aí de plantão estão recebendo para estarem, sabe, praticando exatamente aquilo que seus líderes ordenaram. Então Josafá ficou desconfiado. Tem aí algum profeta do Senhor? Eu quero profeta do Senhor agora. Eu quero pessoas que falem a palavra de Deus. Era isso que Josafá estava dizendo. Chega de profetada. Chega do pregador da igreja X. Chega do profeta da igreja Y. Chega do pastor da instituição religiosa A e B. Não, agora nós queremos homens que falem a verdade de Deus. Tem homens, tem mulheres aí que falem a graça de Deus com sinceridade, na presença de Deus? Tem! Diga amém aí! Ô, terra lamassária! Então é isso, amado. Deus procura, e ele procurava, porque ele já encontrou os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Então é isso que o rei Josafá procurava. Tem profeta de Deus aí? Tem aquele que vai entregar a palavra de Deus? Ou eu vou ficar aí ouvindo
400 profetas de Baal contando a história e dizendo: sobe, sobe que tu vai ter vitória. Pega a chave, receba a bênção, levanta a mão, toca no teu irmão, dá a cotovelada aí no teu irmão do teu lado. Se mandar eu fazer isso, eu dou logo uma cotovelada na cara do pastor presidente. Fosse hoje? Toca a mão aí no teu irmão que está do teu lado aí para ele sentir. Eu tocava mesmo. Então Josafá ficou meio que desconfiado. Tem aí algum profeta de Deus para consultarmos a palavra de Deus? Resposta de Acabe. Olha lá. Olha lá. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem. A quantos? É porque são poucos, né, irmãos? São poucos que velam pela verdade. Perceberam, amado, que não é questão de multidão, é qualidade, não é quantidade, é qualidade? Olha o que foi lá. 400 profetizavam acerca do rei. 400 eram favoráveis ao rei. Mas quando Josafá questionou se tinha alguém de Deus aí, ele disse: ó, ainda há um homem. Ainda há um. Ainda há um grupo pequeno aí, que mesmo aqui nas redes sociais, mesmo pelo YouTube, ainda andam falando a verdade. Ainda há um grupo aí que estão ligado em Cristo. Ainda há um grupo aí que abriu mão do sistema religioso enganador. Ainda há um grupo, mesmo que pequeno, mesmo que não tenha, sabe, templos luxuosos para se reunirem, porque isso também não importa, mesmo que não tenha canal na TV para pregar como os falsos estão pregando, mesmo que não tenha condição financeira para sair por este Brasil aí afora fazendo, quem sabe, conferências, reunindo-os, porque assim, já que a gente não pode abrir congregações, né, em cada estado do nosso país, porque é bem difícil, mesmo porque falta mão de obra também, falta pessoas disponíveis e que tenham uma vocação para isso também, para reunir essas pessoas em graça. Se nós tivéssemos condições, eu me bancaria, ir para São Paulo, ir para o Rio, ir para o Rio Grande do Norte, sabe, fazer uma conferência, reunir os irmãos, passar 2, 3 dias, sabe, estarmos naquela comunhão saudável, depois cada um ia para sua casa, mas ainda não temos condições para isso, infelizmente. Mas temos a verdade. Então foi isso que Josafá disse, ou melhor dizendo, o rei Acabe disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, há uns homens aí no YouTube aí que podemos até consultar Deus. Porém, eu o odeio. O rei, fazer como aquele comediante: ai que ódio, eu odio. Eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Nós odiamos. Eles até falam bem, eles conhecem, eles têm certo conhecimento, nós percebemos que são pessoas, sabe, que estudam, mas nós o odiamos. Por que você odeia? Nós odiamos porque eles pregam contra o dízimo. Mas pastor, por que o senhor odeia aquele menino lá de camisa vermelha? Eu odeio porque ele prega, sabe, contra a minha mão na cabeça dos meus membros. Mas por que você prega, odeia aquele irmão lá do Rio que fica gritando, parecendo um pentecostal? Eu odeio porque ele prega contra os templos. Mas por que você odeia aquele irmão lá que bota a câmera lá e explica certinho lá, com mansidão, com jeitinho, com dom que Deus deu? Eu odeio porque ele prega, sabe, contra os meus propósitos, contra as minhas finanças. Eu odeio aquele homem. Porque eles só pregam mal contra nós do sistema religioso. Não é assim? Eles pregam contra as nossas campanhas. Eles pregam contra as nossas subidas nos montes. Eles pregam contra os nossos sacrifícios no altar. Por isso que eu odeio, por isso que nós odiamos essas pessoas.
Eles são desigrejados, eles não têm pastor presidente, eles não têm cobertura espiritual, pastoral, apostólica. Por isso que nós o odiamos, não é assim? Veja se não é. É sim. Pois é, amados. Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Então, o que é que esses homens querem? E o que é que muitos clientes dessas empresas querem? Receber profecias profetadas para massagear o seu ego. Então, se chega alguém aqui e diz a verdade, rapaz, vocês estão sendo enganados, vocês estão sacrificando no altar, vocês estão dando aos homens, vocês não estão servindo a Deus, vocês estão servindo a uma instituição religiosa. Vocês não estão agradando ao Senhor. Olha como que é, olha como a palavra instrui, como a palavra diz que é. Isso era da lei, isso aqui é o pacto da graça. Olha a diferença. Mas eles não querem ouvir. Eles dizem que nós estamos profetizando o que é mal contra eles. Por quê? Porque tanto os seus líderes como os seus liderados querem ouvir o seguinte: levanta a mão, receba a bênção, toma o toque da unção, paletó na cabeça, receba aí o varão, receba a varoa, casa própria, levanta a chave do carro e declara e profetiza, empresa própria. É isso que eles querem ouvir. Como nós não vamos dar isso, então ele nos odeia. Como nós não vamos dar isso, porque eu posso estar sozinho, mas a verdade está comigo, então o canal no YouTube não vai de uma hora para outra bater 100 mil, 200 mil inscritos. É como um irmão conversava comigo aqui em um grupo, né, particular. Ele dizia, rapaz, essa pastora aí que disse que foi no inferno e viu Michael Jackson, essa pastora aí que disse que lutou com Iemanjá e cortou, acho que, não sei se cortou a asa de Iemanjá ou foi o cabo de Iemanjá, não sei, alguma coisa que ela cortou e disse que Iemanjá virou um unicórnio, é tanta coisa. Aí o irmão dizendo, ó, meu amado, vai lá no Instagram, 100 mil inscritos, vai lá no YouTube, não sei quantos mil inscritos. Então as pessoas gostam disso. As pessoas gostam desses profetas de Baal. As pessoas gostam desses homens, dessas falácias. Mas e a verdade? A verdade, meus amados, a verdade é desprezada. A verdade é descartada. A verdade, infelizmente, eles têm comichão nos ouvidos, eles não suportam ouvir, lamentavelmente. Então, eles chamaram, né? É isso? Vamos lá. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Ô rei, não fala assim do rapaz não. Chama esse homem lá. E o que aconteceu? 18:12, 2 Crônicas. E o mensageiro, o obreiro de Acabe, o obreiro fiel do sistema religioso, e o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo, eu vou conjecturar aqui, daqui a pouco, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja pois também a tua palavra a de um deles e fala o que é bom. Então o rei mandou o mensageiro chamar o profeta Micaías, mas já mandou logo advertir, olha, fale para ele, para quando ele chegar aqui diante do rei Josafá, ele profetizar o que é bom a meu respeito, igual os meus funcionários, igual os meus 400 meninos aí, que rodaram aí e deram terra e profetizaram que eu posso ir, que eu vou obter vitória. Então vai lá, tira ele lá do calabouço, liberte ele, manda ele vir. Agora ele precisa profetizar exatamente igualzinho os 400 profetizaram. Agora eu vou conjecturar. O irmão, você pode pregar na minha igreja? Sim, posso. Agora tem um detalhe. Olha, lá a doutrina é essa, você não pode pregar contra o dízimo,
Você não pode tocar nesse assunto de ceia, você não pode tocar nesse assunto de batismo. Eu sei até, irmão, que você não crê nas línguas de anjos, então, por favor, não toque nesse assunto. Você vai pregar, mas você vai pregar exatamente como nós pregamos lá, né? Aí então é melhor não me chamar. Tinha um pastor que no início, quando eu comecei a postar alguns vídeos no Facebook, ele ouviu algumas mensagens e gostou. E por me conhecer, ele me ligou. Aliás, ele comentou: queria você vir trazer uma palavra maravilhosa dessa aqui na nossa terra. Eu te espero. Quando você estiver aqui, entre em contato comigo para você trazer uma mensagem dessa. Eu disse: ok, tá certo. E aí eu continuei pregando, continuei falando, continuei postando vídeo. E aí com certeza ele continua assistindo. Hoje esse abençoado não quer conta comigo. Não quer me convidar para ir pregar lá. Por quê? Porque não pode me fazer essa proposta. Olha, Elcio, você vem pregar, mas você vai pregar assim, assim, exatamente como os nossos obreiros pregam aqui. Então não me chama, amado. Eu não tenho interesse nisso não, tá bom? Mas, irmão, e se lhe chamarem? Se chamar, eu vou. E se eu for, eu vou fazer como Micaías. Olha lá o que Micaías disse. 18:13. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Viu aí? Quer me convidar? Ou você que é do sistema religioso aí, pentecostal, que me conhece, pastor presidente, eu te amo em Cristo. Mas quer me convidar para pregar? Eu vou pregar aquilo que o Senhor tem nos orientado. Eu vou pregar o evangelho da graça. Eu não vou pregar aquilo que os seus obreiros pregam, tá? Então, se não quer, então não convida. Porque se me convidar, eu vou pregar aquilo que o Senhor me falar. Nós estamos aqui pregando aquilo que o Espírito tem falado ao nosso espírito, aquilo que a palavra revela, a verdade, né, manifestada na presença de Deus. Amém, queridos? Então é isso, amados. Sozinhos, mas com a verdade. Então nós falamos sempre isso. A graça de Deus é um desafio. É um desafio e é uma renúncia. Você tem que abrir mão de muitos meios, né? Ciclo de amizade, né? Eu sei, muitas pessoas que se reuniam no sistema têm saudade da irmã X, do irmão Y, ou como eu tinha saudade daquela comunhão. Eu sei, amado, nos faz falta emocionalmente falando, mas espiritualmente falando, a graça nos preenche, a sua graça nos basta. Então, eu não tenho porquê querer satisfazer o meu ego com o sistema religioso, porque a verdade de Cristo é que me satisfaz. Então é nela que nós precisamos permanecer. Porém, Micaías disse: viva o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. E é isso que nós temos falado. Amém? Vamos lá encerrando aqui alguns versículos. Atos dos Apóstolos 5:27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 29, Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando viram que Pedro e os demais apóstolos estavam ali falando acerca do reino de Deus, pregando Cristo, o conselho, o sumo sacerdote chamou e disse: não é para pregar, não é para ensinar nesse homem. Vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina de vocês. Vocês estão enchendo aí o YouTube com essa doutrina da graça. Vocês estão pregando essas coisas. Parem de pregar essas coisas, porque vocês estão pregando essas coisas, as pessoas não estão dando dízimo mais na minha igreja. Parem de pregar essas coisas, porque vocês estão pregando essas coisas, os irmãos estão se desviando da igreja. Não, estão se desviando do sistema, estão seguindo a Cristo. Nós falamos aquilo que Pedro falou e os apóstolos.
O mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. O mais importante é obedecer a palavra de Deus do que a vontade dos homens. E eu encerro com o apóstolo Paulo dizendo em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Paulo estava falando para a igreja da Galácia. Eu estou persuadindo, eu estou tentando convencer vocês a seguir homens? Eu estou persuadindo a vocês a homens? A seguir a minhas ideias ou a Deus? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Sozinhos, mas com a verdade. Se fosse para agradarmos aos homens, nós não estaríamos vivendo a graça de Deus. Se fosse para agradarmos aos homens, por certo, eu já estava aí consagrado como pastor do sistema religioso, talvez porque é isso que eles propõem e é isso que nem todos têm sucesso, né? Não vou dizer bênção, sucesso na sua carreira religiosa, mas muitos se dão bem, viram logo empresários, né? Alguns se arriscam até logo no mundo da política, né? Porque uma coisa chama outra. Então, se fosse para agradar os homens, eu hoje estaria representando um sistema religioso, pregando dízimo, derramando óleo na cabeça das pessoas, pregando sacrifício, jejum, etc, etc, tudo isso que vocês já sabem. Mas como nós não fomos chamados para agradar os homens, ou procura agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém, queridos? Fique aí com essa reflexão, que vocês estejam crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Graça e paz a todos vocês. Temos aqui alguns irmãos ainda que estão conosco. Fernanda, irmã Sônia, Simone Ferreira, não é isso? E todos vocês aqui. Eu estou até sem óculos aqui, queria ler alguns nomes aqui, mas eu sem óculos eu fico meio coisado, tá bom, queridos? Enfim, beijão no coração de todos vocês. Obrigado a vocês que comentam aí, vocês que compartilham aí essa mensagem. Minha gratidão de coração a todos vocês, tá bom? Eu estou sempre lá nos comentários colocando um coraçãozinho e dizendo que sou muito grato por vocês estarem comentando. Gilmário se reúne conosco aqui em Lauro de Freitas. Beijo no coração, querido. E minha irmã Sônia é lá de Feira, né? Isso, Feira de Santana, se reúne já também conosco. Enfim, a todos vocês, obrigado por estarmos juntos, direta ou indiretamente. Vocês, de fato, estão conosco, fazem parte da família. E essa é a comunhão, amado. Comunhão é espiritual, comunhão é estarmos ligados ao Pai no mesmo espírito. Reunião, eu tenho falado muitas vezes, e incentivo, se vocês podem se reunir como igreja, 2, 3, 4 irmãos, 5 irmãos, é muito bom, amado, é muito bom, vocês desenvolvem, vocês se fortalecem, é muito bom. Existem pessoas, como eu falei em algumas mensagens atrás, que não gostam de se reunir, não tem prazer em se reunir, então nada contra também, isso aí cabe a cada um, tá? Você não vai perder a salvação porque se reúne, e deixa de se reunir. Você não vai perder a bênção de Deus porque você se reúne ou deixa de se reunir. Agora, eu digo sempre que reunião é muito bom, porque assim, para quem não sabe, a reunião não é apenas esta mensagem que nós pregamos que vocês assistem aí no YouTube. Então, semana passada nós recebemos alguns irmãos na nossa reunião e os irmãos ficaram maravilhados. Por quê? Porque a nossa reunião em graça tem todo um envolvimento, os irmãos vêm,
temos um cafezão de manhã, 0800, os irmãos trazem, os irmãos tomam café conosco e às vezes, depois da reunião, basicamente almoça, né? Café, iogurte, pães, enfim. Então é muito bom. Então eles vêm, tomam seu café, a gente tem aquele momento de louvor ao nosso Deus, confissão de fé, os irmãos têm aqueles momentos, sabe, em comunhão, de adorar ao Pai. Ô irmão, isso parece um sistema religioso. Para com isso, amado. O sistema era aquilo que colocaram na nossa mente. Mas uma reunião saudável, onde nós adoramos a Deus, nos abraçamos, né? Mas não pode por causa desse negócio. Que nada, a gente pelo menos dá um toque na mão ali e um olhar, né, que brilha para o outro já vale mais do que um abraço. Conversamos com alguns irmãos, alguns assuntos pessoal, né, ou pessoais, enfim. Então é muito maravilhoso, amado. Então tem irmãos que quando chegam na nossa reunião a primeira vez, eu acredito que no Rio de Janeiro com o irmão Geraldo seja a mesma coisa. Acredito não, porque eu já tive lá também, já pude testemunhar. E eu não sei se tem outros irmãos que reúnem pessoas. Sim, tem o irmão Lael também, em BH. E outros irmãos, como o irmão Carlos também, Carlos Castro, né? Carlos Castro? Carlos. O irmão Carlos, né? Que reúne pessoas, estão sempre aí também compartilhando o vídeo. Então, assim, quando de fato há uma reunião saudável, onde Cristo é glorificado pela mensagem, onde não tem pastor presidente, onde não tem homem manipulando, eu digo para vocês que eu estou na frente administrando, organizando algumas coisas. Os irmãos que me auxiliam ali, sabe? São pessoas que dão as mãos conosco, são pessoas que se organizam comigo, que viajam comigo. Então essas pessoas andam comigo. Então tem aqueles irmãos que cooperam para a manutenção de um espaço, pagam um aluguel, assiste alguém que precisa de uma ajuda em cesta básica, uma ajuda de medicamento. Na medida do possível, nem sempre podemos assistir e ajudar todos. Dentro do possível, a gente procura desenvolver esse papel social. Então, isso é o papel de igreja de Cristo, tá? Então, por isso que eu incentivo, desenvolva as reuniões, não como uma doutrina, mas como um costume saudável, sabe? Então, irmão, quantas vezes na semana ou no mês? Sei lá, talvez uma vez só no mês já é o suficiente. Aqui em Lauro de Freitas nos reunimos às quartas-feiras, porque é à noite, e aos domingos de manhã, porque aí vêm pessoas de fora. E tem o dia todo para vir, participar e voltarem para suas casas. Mas aí fica a critério de cada grupo que se reúne. Eu converso com alguns irmãos em grupo de WhatsApp que também se reúnem em casas com 5, 6, 10 pessoas, né? Como o irmão Rodrigues também, se eu não me engano, lá de Chapada Diamantina. Então isso é muito bom, amado, isso é muito bom. Isso não tem nada a ver com o sistema religioso. Agora, ô irmão, mas vocês não pedem ajuda? Claro que sim. Se a gente se reúne, coloca 30, 40 pessoas dentro de um espaço, dentro de um galpão. A gente vai ter gasto de aluguel, vai ter gasto de luz, a gente tem gasto de internet, a gente compartilha com os irmãos, como eu falei, nas necessidades. É claro que alguém vai ter que ajudar, é claro que as pessoas ajudam voluntariamente, nada por pressão psicológica, nada forçado. Deus ama quem semeia com amor e alegria, Deus ama quem faz por prazer, por gratidão, sabe? Não por manipulação, não por pressão psicológica, mas por amar aquilo que acontece no nosso meio. E é por isso que eu até digo para os meus irmãos que se reúnem comigo: se você não gosta, se você não concorda, se você não quer se reunir, se você não aceita, então não faz sentido. Não vou me dirigir a você para nos ajudar, para nos auxiliar. Eu faço isso com aquelas pessoas que têm prazer, que querem se envolver, querem participar. Então, não apenas para aqueles que se reúnem, mas para aqueles que queiram, né, ajudar. Graça pura, meu irmão André Pimentel, beijo no coração, amado. Então aqueles que querem nos auxiliar, porque queira que não, a gente quer investir. Eu sou meio grosso em relação a redes sociais, eu tenho uma aversão, né? Agora que eu aprendi a mexer em algumas coisas, né? Eu queria melhorar o canal, fazer algumas coisas para melhorar a qualidade de vídeo para vocês, de áudio, tudo isso. É um desejo que eu tenho, porque afinal de contas nós estamos limitados no grupo que nos reunimos aqui, na cidade em que estamos, mas se nós tivermos ferramentas, né,
para levarmos esta palavra adiante através de plataformas digitais, através de sites, através de outros meios que, queira que não, requer um financeiro, requer um investimento, isso é louvável, isso é bom, porque se o sistema religioso, amado, nós estávamos lá, nós incentivávamos, nós os patrocinavam, nós pagávamos o preço, nós investíamos, e por que não em graça? A minha pergunta sempre é essa, por que não e muito mais voluntariamente, sabe? E muito mais por prazer, por estarmos na verdade. Então, assim, fica aquela questão no ar, será que eu fazia isso de verdade lá, ou é porque eu era obrigado a fazer? E hoje em graça? Ah, irmão, eu quero fazer, mas eu quero fazer pelo irmão, não quero fazer por vocês, pela reunião de vocês. Tá, então faça pelo irmão também. Se não quer fazer pela reunião, se não quer fazer em prol da propagação do Evangelho da Graça, ou ajudar nas reuniões que nós temos, sabe? Faça pelo teu irmão mesmo. Agora, infelizmente, o que eu tenho visto em graça é alguns hipócritas que dizem assim, pega o dinheiro que você dava o dízimo e transforma em cesta básica e dê ao pobre, ou dê ao necessitado. Mas aqui para nós, muitos dos que falam isso não fazem. Entenderam, amado? Muitos dos que falam isso nas redes sociais não fazem. Isso é só para nos afrontar o irmão que reúne pessoas, o irmão que talvez fala de uma cooperação voluntária. Então, assim, isso é só para debater, para causar polêmica, para chamar a atenção. Então, assim, eu não sei. Então é inútil. Se você não reúne pessoas, mas você quer desenvolver um trabalho social, você não vai fazer sozinho. Oh, meus amados, quantas vezes eu me sinto, converso sempre com a minha esposa, quando a pessoa tem uma necessidade de um bujão de medicamento, eu fico ali na medida do possível, fazendo tudo para contribuir, e vou quando posso e faço. Se eu tivesse condição, se eu tivesse, digamos assim, condição mesmo, para ajudar, eu não ajudaria? Claro, então se você não reúne pessoas, mas você fala da graça, você tem esse coração voluntário, você sozinho não vai fazer nada. Então, faça pelo próximo, faça pelo irmão, não é isso? Sempre falo para os meus irmãos aqui em Lauro de Freitas, às vezes nós vamos chegando às datas, pagar o aluguel, aperta a situação, na hora de pagar o aluguel, a situação aperta um pouquinho, eu fico naquela, digamos, naquela pressão, né? Porque queira quer não, eu estou na frente, eu não vou chegar como Agostinho Carrara, é Carrara que chama? E chegar pro dono do espaço e dizer, eu vou pagar pela fé. Não, tem que pagar com real mesmo. Então, às vezes fica aquela situação assim, mas graças a Deus a gente tem honrado os nossos compromissos, mas é meio que na pressão mesmo, meio que difícil. Mas eu sempre falo para meus irmãos, querem ajudar, para ajudar a pagar um aluguel, para ajudar a melhorar uma câmera, comprar um microfone, faça com amor e alegria, por gratidão, não esperando que Deus tenha que te dar nada. Deus dá semente a quem semeia. Então semeou, vai colher. Tá? Não vou usar um texto de Paulo que cada um semeia segundo propôs no seu coração, fora do contexto, tá? Explicamos direto aquele texto. Ali Paulo estava pedindo donativo para ajudar os crentes pobres, tá, amado? Então a gente não vai desviar a atenção do texto. A gente ensina, a gente apenas usa como modelo. Quer cooperar? Quer semear? Que faça com amor e alegria. Não tire, por favor. Não tire o dinheiro do teu alimento, não tire o dinheiro do teu pão, não tire o dinheiro do Danone do teu filho para semear, para depois você ficar na dificuldade. Deus não tem prazer nisso. Então se você é próspero, não rico, mas é próspero, desfrute você e sua família, viva você e sua família. É você que tem que desfrutar do pão que Deus te deu. Tem para semear, semeie com amor e alegria. Mas não tire da tua conta de luz, como no sistema religioso nós fazíamos, tá? Dizer, primeiro trago de Deus. E aí vem amanhã o homem do carrão, para na frente, corta a luz. E aí o pastor ainda ia dizendo outro dia, não tem problema não, minha irmãzinha. Você fez a obra de Deus, você deu a Deus. E não importa se cortar a tua luz, porque a tua luz é... E a irmãzinha diz, Jesus é a minha luz. Mas tu vai ficar no escuro para aprender. Tá, mano? Não pague a sua luz. Paga.
Ô, irmã, mas se cortar a conta de água porque a senhora dizimou, porque a senhora sacrificou, não tem problema. Porque Jesus é a fonte da água da vida. Tá, então fica com sede. Entenderam, amados? Bom, vou ali. Graça e paz, daqui a pouco tem GG aí no comando. Então, beijão no coração a todos vocês. Um abraço aos irmãos aí, ministros da graça de Deus. Messias, André Pimentel, aqueles que a gente conversa mais, Geraldo. Abraço a todos os ministros da graça de Deus. Cristiano França, Lael, Rodrigues, enfim. Aqueles que têm contribuído, somado com a edificação do corpo e levando as pessoas cativas, com a mente presa ao trono da graça de Deus, tá bom? Graça e paz, ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Amanhã eu não vou pregar ao vivo com vocês, eu não vou gravar live. Eu vou deixar um pequeno texto, um pequeno vídeo de uma mensagem que nós gravamos na semana passada, apenas explicando uma passagem no livro de Isaías, tá bom? Até o próximo encontro. Reunião, domingo, estaremos junto com os nossos irmãos às 9 da manhã. Vocês aqui de Salvador, algumas pessoas já entraram em contato comigo, querem participar. Lauro de Freitas, bairro de Itinga, Rua Santa Cecília, tá bom? Esperamos vocês. Graça e paz.